pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Maternidade Mais Leve. Hoje nós estamos na aula 26, nós vamos falar sobre a autonomia da criança. Como estimular a autonomia da criança. Eu quero colocar aqui para vocês o meu ponto de vista em relação a isso e como eu apliquei com os meus filhos. Talvez vocês já tenham visto por aí algumas coisas sobre estimular a independência do bebê, estimular a independência da criança, como incentivar a autonomia, mas eu quero colocar aqui para vocês o meu ponto de vista, tá? Como que eu entendo essa autonomia e o que deve ser feito para que a criança realmente consiga fazer algumas coisas sozinha. Então, primeiro, nós temos uma certa dificuldade quando a gente fala de autonomia e de independência. Então, algumas mães, elas não aceitam muito bem o termo independência. Elas tendem a sentir isso é uma coisa que elas sentem, que elas percebem, né? Para elas, é do entendimento delas que a palavra independência parece um rompimento. Então, às vezes, elas não querem ter este afastamento com o seu filho, com o seu bebê. Então, quando elas ouvem a palavra independência, elas já criam um certo bloqueio. Então, elas não querem, de certa forma, incentivar a independência, porque elas acreditam que talvez essa independência vai fazer com que elas se afastem um pouco dos seus filhos, e talvez elas não queiram isso. Quando a gente fala, então, de incentivar a autonomia ou a independência, não é exatamente que a criança vai fazer tudo sozinha, ou que ela não vai mais precisar dos pais, né? Não, porque a criança vai precisar dos pais por um bom tempo ainda. Mas como que no nosso dia a dia a gente pode ensinar as crianças a fazer pequenas coisas, pequenas tarefas sozinhos, né? Então, esse processo é um aprendizado. Então, os pais, eles precisam ensinar realmente a criança e dessa forma, assim, estimular e incentivar que essa criança seja um pouco mais autônoma, que ela faça as coisas um pouco mais sozinha, né? Então, nós temos dois pontos aqui. Primeiro, mãe, né? Geralmente mães que tem um pouco de medo dessa independência, desse afastamento, e também tem um certo medo que a criança vai se machucar quando fizer as coisas sozinha. Então, às vezes elas não permitem que a criança tenha essas habilidades, que ela consiga fazer as coisas sozinha, porque elas têm medo que essa criança possa se machucar. Então, para evitar que a criança se machuque, as mães vão lá e fazem por ela. E o segundo ponto também que eu tenho que lembrar aqui é que essa questão da autonomia, ela gera um trabalho, né? Então, quando você vai ensinar a criança, esse processo de ensinar exige paciência. E são poucas as mães que realmente têm paciência para ensinar e repetir, até que a criança vá lá e consiga fazer sozinha. Então, às vezes elas pensam, até que eu vou lá e ensino, eu já fiz, né? Só que é um erro, né? Você pensar que você está economizando tempo se você for lá e fazer. Porque, na verdade, quanto antes você ensinar essa criança, mais cedo ela cria essas habilidades e não precisa mais de você para ficar o tempo todo acompanhando para tudo. Então, tem crianças que, por exemplo, já poderiam se vestir sozinhas, já poderiam tomar banho sozinhas, já poderiam escovar os dentes sozinhas, já poderiam se alimentar sozinhas. Mas os pais, às vezes, ou por falta de paciência, ou porque tem medo que a criança vá se machucar, ou até evitar a sujeira e a bagunça, né? Que também acontece muito, os pais vão lá e fazem. E isso adia esse processo de autonomia, né? Então a criança ela já tem capacidade para conseguir fazer essas pequenas coisinhas sozinha, mas os pais eles mesmos se boicotam, né? Porque ao invés de eles pensarem assim, eu estou ganhando tempo quando eu ensino e que isso vai ser bom para a criança depois e bom para mim, porque aí vocês podem se alimentar todos juntos, você não precisa ficar o tempo todo servindo a criança, você pode sentar, comer, enquanto seu filho também senta e come. A criança pode se adiantar indo já se vestir, né? Enquanto você também está se vestindo, não você primeiro vestir a criança, depois você vai lá e se arruma. Enfim, quando você ensina a criança a fazer, você ganha tempo, né? Exige muita paciência e repetição no início, mas depois que a criança aprende, pronto, você não precisa mais se preocupar com isso. Mas por causa de um certo medo, de um rompimento que possa ter este afastamento, as mães elas adiam bastante esse processo. Então, o que acontece? Algumas mães, elas têm essa questão de criação com apego, né? Então, essa palavra apego, ela tem um sentido bastante forte e a gente, como mãe, realmente gosta de estar na companhia dos nossos filhos.
Algumas mães, elas sentem-se amadas, né, quando elas estão com seus filhos e quando elas também podem fazer as coisas por eles, quando existe essa dependência. Então as mães se sentem mais amadas, porque a criança ela está dependendo, que a criança chama a mãe o tempo todo para fazer as coisas. Então a mãe ela se sente amada assim. E às vezes ela pensa, entende, que se a criança for mais autônoma e não precisar mais tanto dela, vai acabar esse amor. Pode ser que a criança deixe de amar ou comece a gostar de outra pessoa e não chame mais a mãe para fazer as coisas. Então existe um pouco disso, sim, um certo receio em relação ao sentimento, em relação a esse afastamento da criança, e que por isso então a gente acaba observando que quem mais está apegado muitas vezes é a mãe, né? A mãe está mais apegada na criança do que a criança na mãe. E isso acontece por causa desses medos que a mãe tem. Então, quando a preocupação ela for real, por exemplo, de uma criança que pode se machucar, então assim, não vou deixar a criança mexer no fogão porque obviamente ela vai se queimar, vai se machucar. Isso é uma situação de perigo real. Então, portanto, a criança não pode fazer certas coisas sozinha, vai precisar de ajuda, vai precisar de acompanhamento, mesmo que a criança já for maior, para esse tipo de coisa, você vai ter que estar ali do lado ensinando. Quando a gente fala, por exemplo, de escovar os dentes, não há um perigo real. Você vai ali, coloca a pasta de dente, né, para criança, ou às vezes para o início, às vezes nem isso, né? Você só dá a escovinha para a criança começar a aprender como é que faz o movimento da escovação. Você ensina a criança a escovar o dente, no início ela vai escovar errado, você só dá aquela repassada, corrige, né? E com o tempo ela vai tendo habilidade e consegue fazer sozinha. Isso não é uma situação de perigo real. Mesma coisa no banho. Você ensina a criança a passar o sabonete, o shampoozinho, né? Com o tempo, à medida que ela for crescendo, ela vai conseguindo fazer sozinha. Isso não tem um perigo real, né? É diferente de uma queda, da criança subir sozinha numa escada e cair, né? Então, observem que existem situações concretas de perigo real e outras que são mais imaginárias, digamos assim, né? Ou, muitas vezes, para evitar a bagunça. Então, a mãe, ela acha que vai poupar, né, o tempo, às vezes, ali. Então, ao invés de eu ter que ir lá e depois limpar tudo aquela meleca, eu já vou lá e faço. Mas, dessa forma, você está adiando o desenvolvimento da criança. Então, são situações que eu acompanho, que eu vejo, que deveriam ser corrigidas o quanto antes, porque quanto mais você prolonga esse processo da independência da criança, mais essa criança fica dependente da mãe. E quais são os problemas disso, né? Bom, se você quer, agora vem a questão do que a mãe quer, né? Então, os problemas seriam em relação a isso. Se você quer passar sua vida, sei lá, anos e anos e anos fazendo as coisas pelos seus filhos, faça. Mas perceba que isso também gera consequência na vida dessa criança. Então, não estamos falando somente dessa mãe. Pode ser que você, como mãe, queira isso. Mas será que isso é bom para o seu filho? Será que é bom que essa criança dependa tanto assim de você? Será que é bom que essa criança nunca consiga se vestir sozinha, tomar um banho sozinha, ir para a cama sozinha, não consiga se alimentar sozinha? Se você parar para analisar essas situações, você vai ver o que é algo de perigo ou de situação de risco concreta e o que é imaginário. E essa questão de que a criança ela pode se afastar, sim, de certa forma sim, mas isso faz parte do amadurecimento da criança, do processo natural da criança. À medida que elas conseguem caminhar, correr por aí, elas vão já se afastando da gente. Chega no momento em que elas não vão mais dar a mão para andar na calçada, elas vão querer sair correndo na nossa frente. Então, existe sim esse amadurecimento, esse processo natural e é um certo afastamento, mas isso não significa que a criança nos deixa de amar, né? A criança ela não vai dizer, olha, eu não te amo mais por causa disso. Mesmo que ela diga isso, você tem que entender que as razões muitas vezes são outras, né? Não é por causa disso. Então, como que a gente faz para incentivar a autonomia da criança? Se você então pensa o seguinte, bom, eu não quero passar anos e anos e anos tendo que fazer tudo para o meu filho, tendo que buscar cada coisinha para ele, porque não consegue fazer sozinho ou não quer fazer sozinho, então como que a gente começa a fazer isso?
aos pouquinhos, né? Então você escolhe uma coisa de cada vez, porque aí você não sobrecarrega nem a você e nem a criança. Então vamos imaginar que você vai começar a ensinar essa criança a se vestir sozinha. Então você começa aos poucos estimulando, né? E essa questão de deixar a criança escolher as roupas é bacana para um começo, você pode incentivar, mas isso a longo prazo pode te causar problemas, porque a criança sempre vai estar querendo escolher roupas e às vezes não é sempre que ela pode escolher. O que eu sugiro então é que você tenha opções que você mesma já escolheu antecipadamente. Por exemplo, uma menina, por exemplo, quer usar tal vestido, então você coloca duas opções. Olha, você tem esse e esse vestido, qual dos dois você vai querer usar? Você mesma já definiu antes e você coloca essas duas opções. E aí a criança ela tem uma certa autonomia, mas seguindo o quê? Os teus critérios, porque foi você que já viu isso antes, você já escolheu e definiu antes quais são as possibilidades. E dentro daquilo que é permitido, que você já permitiu antes, né? A criança tem a opção de escolha dentro daquele limite. E a criança vai escolher, então, o que ela vai querer vestir. E assim você vai incentivando a criança. Olha, você pode escolher dentro daquilo que eu já tinha permitido. Eu não quero escovar o dente. Isso aí não é uma questão de escolha. Ela não tem autonomia para escolher se ela quer ou não escovar os dentes. Isso aí é diferente. Então, não, nesse caso, não há escolha. A regra é escovar os dentes. E você vai acompanhar essa criança e insistir para que essa criança vá lá e faça o que tem que ser feito. Ela quer, por exemplo, comer alguma coisa diferente. Aí quem decide são os pais. Essa criança, ela pode comer alguma coisa diferente? Isso já está previsto por vocês? Vocês dois já viram o cardápio? Já viram se existe essa possibilidade? Então, de novo, coloquem as opções dentro daquilo que vocês já tinham analisado antes, definido antes. Então, você oferece para a criança os pratos que vocês já tiveram analisado e pensado antes. Olha, a criança pode comer isso ou isso, qual dos dois ela escolhe. Não é ela inventar alguma coisa que vocês não tinham ainda pré-definido. E aos poucos, essa criança ela vai ganhando uma certa opção de escolha, vamos dizer assim, e isso faz com que ela tenha um pouco mais de autonomia, ela se sinta um pouco mais capaz para tomar algumas decisões. Assim também na parte da alimentação, você incentiva essa criança a se alimentar sozinha, então você já oferece alguns talheres para que essa criança comece a experimentar como se come, né? Incentiva essa criança a se alimentar sozinha. E claro, vai dar sujeira, vai dar bagunça, vai te tomar tempo e às vezes faz com que você perca um pouco a paciência. Mas esse é o processo natural do desenvolvimento. E quanto antes você conseguir ensinar essa criança a desenvolver as habilidades para que ela se torne mais autônoma, um pouquinho mais independente, não desligada e nem afastada, mas um pouquinho mais independente, isso vai te dar mais tempo depois e vai te diminuir o estresse, ou seja, consequentemente você vai conseguir ter mais paciência depois com seus filhos, porque você vai ter mais tempo livre para estar com eles, desfrutar mais daqueles momentos, em vez de ficar na correria indo atrás da criança e te deixando cada vez mais cansada e estressada. Mas, de novo, é muito mais uma opção da mãe, uma questão de escolha do que a mãe quer fazer em relação a isso, do que da criança. Porque geralmente as crianças gostam de fazer as coisas sozinhas. E se ela não gosta, não quer fazer, então a gente tem que investigar o porquê que essa criança não está tendo vontade de experimentar as coisas novas. Mas de um modo geral, as crianças elas tendem a gostar de fazer sozinhas. Então, se elas estão pedindo, estão querendo, estão demonstrando vontade de aprender, ajude essa criança, faça esse processo da independência, da autonomia da criança, mas sempre com responsabilidade. Então, observe os perigos reais, os perigos concretos e seja firme para dizer aquilo que ela não pode fazer, aquilo que é uma regra e não há exceção, como por exemplo, não existe escolha entre comer ou não comer, ou escovar o dente ou não, ou tomar banho ou não. Essas questões elas não são discutíveis, então você não abre espaço para discussão, são regras. Mas aquilo que há opção, você mesma já pode colocar isso de forma prévia, né? Então você mesmo já estabelece os critérios. Por exemplo, vamos sair para
tal lugar. Neste lugar pode ser qualquer roupa, a criança pode escolher a roupa que quer ir, ou realmente você vai ter que separar. Não, eu gostaria que fosse com essa, mas então temos aí umas duas opções se a criança quiser escolher. Eu não gosto de criança muito pequena tomando esse tipo de decisão, tá? Eu não gosto, porque às vezes assim você perde muito fácil o limite daquilo que pode e aquilo que não pode. Então, eu não acho recomendado que crianças muito pequenas façam isso. Mas quando ela já é maiorzinha, quando tem uns 5, 6 aninhos ali, você pode dar essa opção para ela, eu acho que é bacana. Mas então, assim, você tem que tomar cuidado para que essa criança não extrapole o limite. Não comece, por exemplo, a querer tirar várias coisas do guarda-roupa, ou comece a bater o pé porque insiste muito naquilo, ou daquilo ali começa a passar para outra coisa, né? Começa a querer escolher isso, escolher aquilo, e isso vai perdendo o limite e você não consegue mais recuperar. Você viu que você perdeu o controle da situação. Então eu não gosto de criança muito pequena tomando certas decisões, porque aí já é uma questão assim de que falta um pouco da postura dos pais, né? Então, assim, você tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. Estimular a autonomia e a independência não é ser permissiva, é diferente disso. É diferente de você permitir que a criança faça o que ela quiser. Então, preste atenção um pouquinho nisso, mas aos poucos estimule e incentive, porque o desenvolvimento ele faz parte, né, do processo natural do ser humano. E essas crianças, querendo ou não, elas vão começar a se afastar naturalmente. Não é se desligar, não é deixar de amar, mas é um afastamento em questão da independência natural, que amadurece, vai crescendo, vai começando a caminhar sozinha, vai ter vontades de fazer outras coisas um pouquinho mais distante de você. E isso é bom também, porque aí você vai ter tempo para você também poder descansar, para você poder ler um livro, fazer as suas unhas, seu cabelo. Isso vai ser importante para que você também fique mais paciente com os seus filhos. Mas aí, de novo, é uma questão de escolha. Você quer isso ou não? Então, se você não quer, se você não gosta disso, se você quer que seu filho seja dependente, então faça. Mas há consequências que não são só suas, mas você tem que pensar que também pode ter consequências para essa criança. Então, pense sempre no próximo também, né? Pense nesse ser, nessa criança. Ele é seu filho, mas é separado de você, é um outro indivíduo e que também merece respeito. E de que forma você está respeitando este outro indivíduo, né? Se você está tentando dominar essa criança ou se você está tentando controlar demais a vida dessa criança, né? Não permitindo que ela se desenvolva. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso aí para que você não fale nesse sentido de prejudicar esse outro serzinho, né? Essa outra criança, tá bom? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, deixem aqui embaixo que eu respondo as perguntas de vocês, as dúvidas que tiverem ou sugestões também. Se vocês estiverem passando por alguma coisa nesse sentido também e quiserem compartilhar aqui, também eu fico bem feliz em poder ler os comentários de vocês. Então agora nós vamos para a próxima aula, que é a aula 27, como lidar com birras. É bem legal essa aula também. Então é o módulo 8 agora sobre desenvolvimento infantil.